Diz assim, capítulo 22: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, teu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Diz amém. Meus irmãos, só de ler este texto bíblico, os meus olhos eles ficam marejados de lágrimas, e em entender a aflição de um pai. Este texto bíblico, ele na verdade não tem nada a ver com Abraão, não tem nada a ver com Isaque, assim como todos os textos bíblicos, não tem nada a ver em si com a história, ou melhor, não tem um fim em si com a história que está sendo contada. Os textos bíblicos, eles apontam para algo maior. Os textos bíblicos, eles apontam para algo muito superior com a história que está sendo narrada para nós. O capítulo 22 do Gênesis, ele está carregado de tipologias cristológicas. Ele está nas suas entrelinhas com um peso muito maior do que apenas a história de Abraão e a história de Isaque. Nós bem conhecemos a história deste patriarca, deste servo de Deus, que ele é trazido por Deus de uma terra de idolatria, um homem bem postado, um homem de posses, um homem de autoridade. Eu acho lindo e interessante o texto bíblico, quando o versículo 3 vai dizer que ele se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele não foi para um lugar aonde deu na sua cabeça e disse assim, pensou consigo: bom, já que Deus falou comigo, então eu vou para tal lugar. Não, ele foi para o lugar aonde Deus lhe dissera. E Deus sempre tem dessas situações conosco. Às vezes Deus não fala o local, Deus não mostra a pessoa, Deus só dá a revelação.
Por exemplo, Deus me deu essa palavra, mas eu não sei o fim desta palavra. Eu sei que ela surtirá um efeito necessário, porque a mesma Bíblia diz que ela não volta para Ele vazia. Foi assim também quando Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia, hoje atual Iraque, e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus só mandou ele ir. E às vezes é assim que Deus faz conosco. Ele só quer que nós vamos. Ele só quer que a gente vai. Mas para onde, Senhor? Não se preocupe, porque eu vou colocar o chão para você pisar. Fique tranquilo, porque se eu te dei a ordem, é eu que vou te direcionar. É eu que vou te mostrar os locais dos quais você vai passar. Fique tranquilo. Abraão, ele levanta pela manhã. O texto bíblico vai dizer que ele albarda o seu jumento, ele arria as mulas, os seus jumentos, e ele toma 2 dos seus moços e vai para o local que Deus lhe dissera. Para onde que Abraão vai? Ele vai para o Monte Moriá. Ele sobe ali. Abraão, ele sai pela manhã. Eu penso que o texto bíblico não diz, mas eu penso dessa forma, que ele não conta nada para Sara, porque a mulher, ela é mais emotiva, o homem, ele age mais pela razão, a mulher mais pela emoção, porque se de repente tivesse contado para ela, quem sabe ela diria alguma coisa contrária do que já estava no seu coração, mesmo que seu coração já estava trancado, já estava ferido, doído, machucado, com aquilo que Deus havia pedido para ele, mas ele não retruca. Ele pega 2 dos seus moços, pela manhãzinha, ele pega a lenha, o fogo e o cutelo, e o texto bíblico vai dizer que não foram os seus moços quem levaram a lenha. O verso de número 6 diz que tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Colocou sobre Isaque. Isaque não é novidade para ninguém, que ele é a tipologia do Filho de Deus. Ele é a tipologia clássica e clara de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Dentre outros, Isaque é um deles. Quando o texto bíblico diz que Abraão, ele tomou a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, é um retrato do que aconteceu com Jesus lá em João. Enquanto eu falo o projeto para mim, João capítulo de número 19, verso 17, diz que foi o próprio Senhor quem carregou também o lenho do madeiro. Olha o que diz o texto, João 19, verso 17. O texto diz que Jesus foi quem carregou o madeiro. Tudo o que está acontecendo aqui nesta passagem bíblica não é de uma forma aleatória, que eu estou fazendo isso aqui porque me deu na cabeça de colocar sobre Isaque. Era o proto-evangelho, era Deus já trazendo uma mensagem através da vida de Abraão e através da vida de Isaque. Olha lá o que diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. O que aconteceu com Isaque? Isaque, ele está carregando a lenha. Isaque é a figura do Cristo. Isaque é a figura do Cordeiro. Abraão é o pai. Abraão é a tipologia do eterno, que ele tem o seu único filho. Ora, mas Abraão já não havia tido Ismael? Só que é o próprio Deus quem vai dizer, versículo 2: toma agora o teu único filho, o teu filho,
Imagine Abraão levantando pela manhã com o coração pesado, com o semblante carregado, e ele não conta nada para os seus moços. Como eu disse, esse texto não tem um fim em si, em Abraão e nem em Isaac. Esse texto ele aponta para algo maior. Alguém vai dizer, mas como que Deus pediria um sacrifício humano se Ele mesmo abomina essas coisas? O texto diz que Deus provou Abraão. Quando nós olhamos para alguns relatos bíblicos, Deus tomando emprestado a vida de alguém para trazer uma representação maior do que aquilo que eles ali num exato momento estavam vivendo. Isso, nós como pais, nós como mães, vocês como mães, nós homens como pais, em nós às vezes dói ler um relato como este e ver Abraão com o coração todo doído, indo para um local sacrificar o seu filho. E aí a pergunta que nós às vezes fazemos para nós mesmos: poxa, por que Deus submeteu Abraão a um teste tão terrível, um teste tão agonizante como este? Mas a pergunta também que devemos fazer é: quem foi que pagou o maior preço? Quando nós olhamos para a história, ao mesmo tempo linda e ao mesmo tempo vexatória, terrível, que enfrentou o profeta Oséias com Gomer. Os irmãos conhecem o relato bíblico. Oséias, ele recebe uma ordem da parte de Deus para casar-se com uma prostituta. Alguém vai dizer que o texto ali é simbólico, outros vão defender a literalidade do texto. Eu particularmente entendo o texto literal, que Gomer ali, ela era de fato uma prostituta. A Bíblia diz que Deus, ele chama Oséias para que ele pudesse casar-se com esta mulher, que ela era uma prostituta. Ele casou-se com ela, depois ela a abandona, Deus manda ele ir atrás dela novamente. Era Deus mostrando como que ele se sentia quando ele era traído pelo seu povo. A forma como ele, o eterno Criador, ele se sentia quando ele era por diversas vezes traído pelo seu povo, que ele cuidou, que ele tirou de uma terra de escravidão, que ele deu identidade para aquele povo, mas que por vezes outras, este povo virava as costas para o Senhor e ia ter com outros amantes espirituais, com outros deuses. É algo que para nós às vezes é caro, dói. E perguntar: por que Deus fez isso com Oséias? Por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus fez isso com Isaac? Por que Deus submeteu a Abraão a um teste tão terrível como este? Tudo isso foi para termos de longe um vislumbre daquilo que Deus sentiu quando ele viu o seu único filho sendo esmagado no madeiro. Ao ponto dele mesmo clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ao ponto dele citar o Salmo de número 22, se não me falha a memória, que Jesus está recitando esse Salmo, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É porque a nossa visão, ela é muito territorial, ela é muito humana, até porque somos humanos, não somos outra coisa a não ser humano. A enxergar este sofrimento, este martírio de Abraão, mas como eu disse, a história não encerraria
apenas em Abraão, em Isaac, ela transcende a história e está apontando para algo muito maior. Há centenas de anos depois de Abraão, estava apontando para algo muito maior. Só que ao contrário de Abraão, só que ao contrário de Isaac, Deus não poupou o seu único filho. Deus provou Abraão, mas quando chega no ápice da história ali, Deus, ele providenciou um cordeiro para substituir Isaac. Só que para o seu filho não houve substituto, ele foi esmagado. Isaías vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, aleluias, estava sobre ele. Ele foi moído. A cólera de Deus foi despejada toda em Jesus. Imagine um ser extremamente santo, um ser puramente santo, um ser que nunca viu pecado. Agora o nosso pecado está tudo sobre ele, ele carrega os nossos pecados tudo sobre ele. É por isso que ele vai dizer: se possível, afasta de mim este cálice. Ele não estava fugindo da cruz, não. Quando ele diz se possível, afasta de mim este cálice, ele está dizendo: Pai, tu sabes que eu sou santo, afasta de mim a tua cólera, afasta de mim o pecado da humanidade. Mas não, ele foi até o fim, ele suportou até o fim, ele enfrentou o madeiro, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a coroa de espinho, ele enfrentou a lança que o perfurou do lado, ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou tudo e todos, mas o Cordeiro de Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está vivo, presente em nosso meio, dizendo que lá para Isaac, ele proveu o cordeiro, mas no lugar dele, não teve ninguém que disse assim: deixa que eu vou aí. Não, ele se entregou naquela cruz, e está aqui nesta manhã dizendo: eu sou o cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluias, aleluias. Só que a história para Isaac está ficando meio macabro, está ficando muito esquisita. Isaac está olhando o seu pai subindo, a lenha nas costas de Isaac, o fogo, também o cutelo nas mãos de Abraão. Mas quem é que sobe a um monte sem a oferta para apresentar ao Senhor? Isaac está olhando para um lado, olhando para o outro, está achando aquela história meio estranho. Espera aí, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas aonde é que está o cordeiro? Eu imagino Abraão com os olhos todo carregado em lágrimas, os seus servos conversando com ele, e ele sem dar uma palavra sequer, porque se tratava do seu único filho, que ele estava levando para ser supostamente sacrificado, supostamente ser entregue à morte, oferecê-lo ao Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo Deus que chamou ele, aquela mesma voz que falou com ele há anos atrás, lá na terra de Ur dos Caldeus, mas ele não titubeou. Aquela voz que falou com ele, que disse para ele que faria dele uma grande nação, ele obedeceu esta mesma voz quando pediu o seu único filho. Meus irmãos, Deus às vezes não, sempre, ele nunca vai nos pedir algo que nós não damos conta de fazer. Às vezes Deus pede algo apenas dizendo para que nós sejamos santos, mas nós procuramos viver uma vida desregrada, longe da presença de Deus. Eu prego para uma igreja que foi comprada por sangue nesta manhã. Eu não prego para um ajuntamento de pessoas, eu não prego para uma reunião de pessoas que vieram aqui nesta manhã para um clube de passeio, não.
Eu prego para uma igreja pura, uma igreja que valoriza o sacrifício de Cristo, valoriza este sacrifício, valoriza esta mesa, porque muitos queriam estar sentados aqui, mas não pode. Mas você foi chamado, você foi escolhido, você foi escolhida. Valorize esta mesa, porque esta mesa custou sangue. Aleluias. Está esquisito, meu Pai. Aleluias. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Tem um hino lindo que conta a história desta mensagem. E diz que quando o pai ouviu, quando Isaque ouviu o pai lhe perguntar, ou melhor, quando Abraão ouviu o filho lhe perguntar a respeito de onde estaria o cordeiro, imagine esse pai. Ele viu a aflição que Sara tinha para poder gerar filhos, e agora ele está levando o seu único filho, a quem o mesmo Deus havia dito que faria dele uma grande nação. Mas em momento algum nós encontramos aqui algum questionamento de Abraão. Mas espera aí, Senhor, tu disse que a partir da minha semente o Senhor faria de mim uma grande nação, mas você não vê este questionamento de Abraão para com Deus. Nós vemos Abraão obedecendo. O obedecer é caro, o obedecer é renúncia, o obedecer é nós nos despirmos das nossas vontades e obedecer a alguém que conhece o futuro, a alguém que está olhando para o nosso presente, mas que está apontando para o futuro, aonde Ele quer nos levar. Não é aonde nós queremos chegar, é aonde Ele quer nos levar. Queridos, se nós obedecermos a voz de Deus, aleluia, segure esta palavra, você não vai chegar aonde você quer chegar, você vai chegar aonde Ele disse que você chegará. Não é uma mensagem triunfalista que eu estou pregando, dizendo para você que você vai alcançar vitória, que você vai chegar no melhor emprego. Não, não, tudo isto é poeira diante a glória que Deus quer revelar sobre a vida da igreja. Você vai chegar, aleluia, em lugares que Deus estabeleceu para a tua vida, e o nome dele será glorificado. Oh, aleluia, glórias a Deus. Verso 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. Como contar isso para o menino? Como você tem um filho e você brinca com ele? Você tem uma criança e aí você brinca com ela, você vê o crescimento dessa criança, você leva ela, no caso de Abraão, para o trabalho junto, você ensina algumas coisas para ela, e agora você está indo sacrificar o teu filho. Como fazer isso? E como explicar isso para uma criança? Como segurar o choro diante de uma criança, diante de uma situação desta, em que o Deus a quem você serve te coloca numa prova como esta? Deus te colocará em algumas sinucas de bicos que você vai ter que decidir. Evangelho é decisão, irmãos. Evangelho é decisão. É você escolher os lados. Porque o estar em cima do muro é ter escolhido os lados sem falar nada. Não tomar partido é já ter tomado partido sem falar nada. Evangelho é decisão. Evangelho é renúncia. É renúncia de um estilo de vida que não agrada a Deus.
é renúncia de comportamentos, de atitudes que não agradam ao Senhor. Evangelho é ser, sim, ridicularizado por aqueles que nos acham brega, quadrado, tosco, antiquado. Evangelho é você se posicionar a quem você serve. É você estar dentro de uma Babilônia e alguém te oferecer os manjares do rei e você diz: não. Evangelho é você estar numa roda de amigos e você está com eles e ele te oferecer alguma coisa que é contrária aos teus princípios e você abrir mão e ele dizer: mas é apenas uma experimentada, não tem nada. E às vezes para fazer lobby com os amigos e dizer: é verdade, né? Não tem nada demais. Não, Evangelho é abrir mão disso, porque quem está te vendo não é o teu pastor, quem está te vendo é o sumo pastor. Eu disse que sentado à mesa todos nós somos iguais. Aqui todo mundo é crente. Fidelidade não é quando está à frente do cônjuge. Fidelidade é quando o cônjuge não está presente. Fidelidade não é quando está na igreja. Fidelidade é quando você sai do templo e você ainda é igreja fora do templo. Fidelidade é quando você entende que o estar aqui é o privilégio de entrar por essas portas, mas é que quando você sai daqui, você ainda continua sendo igreja do Senhor, e que você não se corrompe diante aquilo que o mundo coloca diante a mesa de Satanás, porque existem duas mesas, a mesa do cordeiro e a mesa do dragão, a mesa de Satanás. Esta mesa aparentemente, eu me lembro quando nós íamos no monte em Taipas, minha esposa lembra disso. Quando nós chegávamos no pé do monte para poder subir, tinha aquele banquete, uma mesa gigantesca posta, ali tinha todo tipo de comida, você olhava para uma mesa aparentemente bonita, você olhava para ali, as pessoas que tinham preparado aquela mesa, certamente elas tinham se dedicado para preparar aquela mesa também, assim como os nossos queridos irmãos se dedicaram para preparar essa mesa, e não tem que ser diferente também, porque se há um zelo lá fora para preparar aquela mesa também, aqui não deve ser diferente, tem que ser excelentemente maior e superior à preparação. Eles preparavam aquela mesa, aparentemente uma mesa bonita, uma mesa formosa, mas quando você olhar, eram coisas podres, sacrificadas a demônios. O inimigo, ele tem preparado mesas para muitas pessoas aqui nesta manhã, e tem muitas pessoas fazendo isso aqui, ó, destampando para ver, e ainda faz assim, ó, inala o que está ali, e às vezes é seduzido e começa a degustar o que está naquela mesa. Ah, querido, desculpe-me, mas se você desfrutar desta mesa que Satanás oferece, o fim será trágico. Mas hoje eu venho como teu pastor nesta manhã: não desfrute da mesa de Satanás, não desfrute da mesa que o inferno tem posto diante de você, aleluia, porque Deus tem preparado uma mesa excelentemente maior do que esta mesa que o inimigo tem posto na tua frente. Rejeite, faça como Daniel, não se contamine com o manjar do rei, faça jejum de 10 dias, aleluias, e você verá que o nutriente espiritual que Deus colocará na tua saúde espiritual, ela será infinitamente maior, e você sairá, aleluia, fortemente armado até os dentes para enfrentar Satanás e todo o inferno, e a obra do Senhor, ela prevalecerá na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Aleluias. Ficai aqui, porque eu e o moço nós vamos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a certeza deste homem, porque a expectativa dele é ainda que Deus matasse Isaac, Deus teria poder para ressuscitar o menino. Ele disse: havendo adorado, nós tornaremos a vós.
Ele subiu, mas ele sabia que de alguma forma Deus traria o menino de volta. Outro detalhe interessante é que nem todos estão preparados para subir o monte do Senhor. Os homens não subiram, eles ficaram cuidando dos jumentos. Tem gente que prefere ficar cuidando dos jumentos do que subir para encontrar com o Senhor. Tem gente que prefere não ser fumegado pelo monte do que subir no monte com Moisés. Tem gente que prefere ficar na orla do monte, olhando apenas a nuvem densa e espessa, a nuvem da glória de Deus cobrindo Moisés, e ficar aqui na expectativa, o que está acontecendo lá? Ei, suba ao monte para encontrar com o Senhor, suba o monte da oração para encontrar com o Senhor, suba o monte da intimidade para encontrar com o Senhor. Aleluias. Às vezes nós nos acomodamos com esta vida rotineira, de vir para um culto de quarta-feira, de cantar 2 hinos, de ouvir uma pregação, de ir para a nossa casa e depois retornar no domingo, de ouvir 3 louvores, de ministrar a oferta, de ouvir a palavra. Ficamos no ciclo vicioso. Deus não tem isso para nós. Deus tem algo muito maior do que nós. Deus tem a tenda do encontro para nós nos encontrarmos com Ele. Suba ao monte do encontro, aleluias, encontre com o Senhor, porque Ele está lá. Ele não só quer receber Moisés, Ele não quer receber apenas Arão, Ele quer receber a noiva, Ele quer receber o povo dEle, Ele quer nos receber lá na tenda do encontro. Ou você quer ficar cuidando de jumento? Ou você quer ficar lá embaixo cuidando dos jumentos? E aí, rapaz, patrão Abraão e o menino Isaac está demorando, hein? E eu finalizo aqui. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Você consegue imaginar o velho Abraão com os olhos em lágrimas? Eis que aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sabe quando o nosso cônjuge, o nosso filho, pergunta alguma coisa que nem a gente sabe, e a gente tenta responder, mas não encontra a palavra? Era Abraão. Deus proverá, meu filho, para ser o cordeiro. E o texto diz que eles caminharam juntos. Abraão deita o menino sobre o altar. Abraão, ele pega o cutelo na sua mão, uma espécie de uma machadinha para poder sacrificar o menino. O verso 11, a minha Bíblia, ela apresenta esse anjo com A maiúsculo, mas o anjo do Senhor, o próprio Cristo, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Eu imagino Abraão levantando assim, Senhor. E ele disse: eis-me aqui. Verso 11. Verso 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Verso 13, eu finalizo de verdade. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. A igreja diz amém. Deus providenciou ou não providenciou para si o cordeiro? Para redimir os nossos pecados, Deus providenciou ou não o cordeiro para nos redimir?
Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, eu louvo a Ti pela Tua palavra, eu louvo a Ti pela Tua igreja, e esta foi, Senhor, a Tua palavra que o Senhor aplicou ao meu coração e ao nosso coração nesta manhã. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.